Concursos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É sempre uma satisfação estarmos aqui colaborando com o seu sonho de conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. E hoje nós vamos estudar o Decreto 7508 de 2011, que regulamentou a Lei 8080/90 e trouxe conceitos como região de saúde, contrato organizativo da ação pública da saúde, portas de entrada do SUS, comissões intergestores, mapa da saúde, rede da atenção à saúde, protocolo clínico e diretriz terapêutica e serviços especializados de acesso aberto. Vamos, então, adentrar propriamente no nosso decreto. Aviso o seguinte para vocês. Desse decreto, o que as bancas costumam cobrar, o que há de mais consistente em conceitos que vocês precisam decorar, que é decorar mesmo, tá, meus amores? Vocês precisam decorar dos artigos 1º ao 5º. Dos demais artigos, o que for mais importante, nós vamos passando para vocês de forma resumida. Então, vamos lá. Esse decreto regulamenta a Lei 8080/90 para dispor sobre o quê? A organização do Sistema Único de Saúde, como ele se organiza, como ele se operacionaliza através da rede, a criação da rede e como essa rede se articula, qual a participação de cada ente federativo nessa rede. O planejamento da saúde, a assistência à saúde, ora, nós vamos ver mais adiante que quando os gestores municipais, estaduais, sentam para planejar indicadores, para avaliar, o que está havendo ali? O planejamento da saúde e da assistência à saúde. Finalmente, a articulação interfederativa. O que é isso aqui? Ora, se eu sou o gestor de um município X, que tem um certo serviço, o meu município, por exemplo, tem um excelente serviço de obstetrícia, que tem uma capacidade operacional que pode ser polo numa região. Então, aquele município vai ser o polo para obstetrícia, por exemplo, neonatologia, ou por outro município já dispõe, por exemplo, o serviço de reumatologia, ele vai ser polo. Perceberam aqui a articulação interfederativa? É isso que se constitui nessa articulação. É a colaboração de cada ente federativo dentro da rede. O que cada um pode colaborar dentro da rede. Que serviços cada um pode oferecer. Mas, afinal, o que foi que trouxe o Decreto 7508 de 2011? Ele trouxe principalmente o COAPS, né? Decorem o que é COAPS, é o contrato organizativo da ação pública em saúde, é um contrato de acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde. Olha aqui, ó. Integrar, organizar na rede regionalizada e hierarquizada. Aqui é onde nós vamos ver cidades polo, referência. Vocês vão perceber que essa hierarquização ela tem um impacto direto, inclusive, sobre o financiamento. Recebe pelos procedimentos, quem oferece os procedimentos. Recebe por hemodiálise o município que oferece o serviço de hemodiálise e assim por diante. Recebe por traumatologia quem oferece o serviço de traumatologia. Então, os repasses financeiros, vocês vão ver que essa integração e essa organização tem um impacto direto nos repasses financeiros. Trouxe a definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, né? Quer dizer, cada gestor ele tem metas a serem atingidas. Ora, se eu digo que eu tenho que vacinar 95% das minhas crianças menores de 5 anos, isso é um indicador e eu tenho que atingi-lo, né? Critérios de avaliação, de desempenho, de recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização da execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Alguns conceitos instituídos pelo Decreto 7508. Ora, meus amigos, nós vamos ver que alguns conceitos foram trazidos. Ou melhor dizendo, alguns trazidos mesmos e outros ampliados, aprofundados. O que é uma região de saúde?
É um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, eles precisam ser próximos, delimitando a partir de identidades culturais, socioeconômicas e redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Ora, meus amigos, não faria sentido eu ter uma região de saúde onde houvesse uma dificuldade, um obstáculo muito grande de transporte, né, de rede, até de rede rodoviária, para que os pacientes possam ser transportados entre esses municípios. Eu tenho que ter essa facilidade aqui, ó, infraestrutura de transportes compartilhados. Observem aqui, ó, municípios limítrofes. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter essa proximidade geográfica, mas também identidades culturais, econômicas. As realidades precisam ser parecidas, né? O que eu estou dizendo com isso? Uma realidade é a realidade dos municípios do Sertão Central. Outra já é a realidade dos municípios, os problemas ou até as facilidades são outras em cada região. Se eu estou falando dos Inhamuns, eu estou falando de uma realidade. Se eu estou falando de uma região litorânea, é outra, já é outro contexto socioeconômico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma região litorânea, praiana, eu tenho o quê? Eu tenho o turismo. Eu tenho uma economia já fomentada muito pelo turismo, isso tem outras implicações epidemiológicas, sociais, econômicas, perceberam aí? Tem por finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Ora, a organização, na medida em que eu organizo a rede de assistência e saúde, planejamento, na medida em que eu prevejo que os gestores sentem, os gestores dos diversos entes federativos, sentem para planejar juntos, né? E, finalmente, a execução de ações e serviços de saúde. Muita atenção para os seguintes conceitos constantes no artigo 2º, né? Para o conceito de região de saúde, que acabamos de falar, para o conceito de contrato organizativo da ação pública da saúde, né? Que é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos, né? Ou seja, o Estado com o município, daí vocês vão ver aqueles conceitos como comissão intergestora bipartite, né? Comissão intergestora tripartite. Perceberam aqui? Colaboração. Aqui é o quê? Não é a simples sobreposição de ações, mas sim a colaboração, a articulação, ações que se somam e não que se sobrepõem, no sentido de racionalizar custos, racionalizar trabalho. Firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades. Digamos, o gestor do município X, que dispõe do serviço tal, ele tem a responsabilidade de oferecer tantos atendimentos naquela especialidade. O gestor do município Y, por sua vez, vai ter a responsabilidade de atingir uma outra meta em razão de algumas peculiaridades que ele tem, algumas facilidades, um serviço de que ele disponha no município dele. Perceberam aqui? Ou, por outra, o Estado tem a obrigação de oferecer aquele serviço quando ele é de uma complexidade maior que não possa ser abrangido pelos municípios. Critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Falava agora há pouco que esse decreto ele tem um impacto direto, inclusive, no financiamento das ações em saúde. Portas de entrada. O que são as portas de entrada, né? São serviços de atendimento inicial para o usuário, do serviço do usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde. Antigamente a gente falava assim, a atenção primária é a porta de entrada. Eu digo, ela é a principal, não é a única. De repente, um paciente ele pode entrar através do serviço de um centro de atenção psicossocial, ele pode entrar através, por exemplo, de uma unidade de pronto atendimento, vai depender da necessidade dele, ou por outra, da atenção primária em saúde, né? Comissões intergestores, muita atenção para isso aqui.
comissões intergestores, olha só, são instâncias, são fóruns de pactuação consensual entre os entes federativos para definir regras da gestão compartilhada do SUS. Né? Um fórum de discussão, de deliberação, de pactuação entre os entes federativos. É quando União, Estados, municípios sentam para planejar juntos e cada um definir quais as minhas responsabilidades, quais as minhas metas. É assim que funciona. Comissão intergestores, muito importante esse conceito, tá? Instâncias de pactuação. Mapa da saúde é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Lembrando que a iniciativa privada também pode participar do SUS, desde que em caráter complementar, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Mapa de saúde, portanto, um conceito muito importante. Rede de atenção à saúde, que é justamente o conjunto de ações, né, e serviços de saúde que eles são articulados entre si em níveis de complexidade crescente. Né? Eu tenho aqui uma complexidade menor, e aí que se articula com um nível de complexidade mais acentuado e assim por diante, com a finalidade de garantir o quê? A integralidade da assistência à saúde. Muito importante esse conceito de rede de atenção à saúde, meus amigos. Então, não são só serviços. Né? Quando a gente às vezes fala assim, a rede de atenção à saúde, a rede são as unidades básicas, beleza. A unidade básica compõe a rede? Compõe. Um hospital de média complexidade compõe a rede? Compõe. Mas um serviço de vacinação, ele compõe a rede. Entenderam? Redes são unidades e são serviços também. Né? São ações, são serviços e ações de saúde. Serviços especiais de acesso aberto. O que é isso aqui? Isso aqui são serviços mais especializados para o atendimento de pessoas que, em razão de algumas de agravos ou situação laboral, necessita de um atendimento especial. Digamos, se eu estou numa região de garimpo, né, lá na região norte do país, uma região de garimpo, ali eu tenho um grupo populacional, garimpeiro, que tem algumas necessidades especiais em função do labor. Né? O labor em minas, o labor em contato com certos produtos químicos. Então, tudo isso são peculiaridades, são agravos que requerem, que demandam necessidades bem específicas. Por exemplo, meus amores, uma população ribeirinha, seja da região norte, seja lá do Pantanal, é uma população, por exemplo, aqui a gente vai ver que muitas vezes eles necessitam de unidades flutuantes de saúde. Perceberam aqui, ó, situação laboral e até situação geográfica mesmo. Ou de agravos, né, em razão do labor específico que eles desempenham. Tá? Protocolo clínico e diretriz terapêutica. Ora, quando eu falo aqui, vamos baixar aqui um pouquinho, quando eu falo em protocolo, por favor, vamos aqui a protocolo, ok. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. Quando eu falo em protocolo clínico e diretriz terapêutica, eu estou pensando o quê? Em padronização de ações, né? Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. Qual é o tratamento preconizado? É um protocolo, é um pacote a partir do qual o profissional vai se pautar, vai se balizar, né, para tratar aquele agravo, né? Que medicamentos ou demais produtos ele pode utilizar, as posologias, né? Que sinais ou sintomas ele utiliza para fechar um diagnóstico. Quando a gente fala protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a gente está falando de padronização de tratamento. Tá bom? Vamos para frente, então. O acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores. É padronização mesmo. Percebe-se nesse artigo, aqui no artigo 3º, justamente o caráter organizativo e integrativo das ações... Desculpa, eu esqueci aqui, troquei aqui a letra, ok. Ações e serviços de saúde. O decreto veio como meio para a operacionalização dessa integração, dessa conjugação de ações e serviços. O SUS é constituído, né, a gente vê isso bem nesse artigo 3º. Ó, conjugação, eu até tive cuidado de pôr aqui em negrito.
das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar, falava nesse instantinho para vocês, da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Hierarquizada de acordo com o quê, meus amigos? Com o nível de complexidade. E regionalizada de acordo com o quê? De acordo com a responsabilidade de oferta de serviço de cada ente federativo, de cada município que compõe uma região. Nem todo mundo pode oferecer os mesmos serviços. Né? De repente, eu tenho um serviço no município, como eu já falava. Um serviço que só é ofertado pelo Estado. Isso é o quê? Isso diz respeito a quê? A regionalização. Regionalização é eu escolher regiões e agrupá-las por peculiaridades comuns, por proximidade geográfica, por peculiaridades, reitero, socioeconômicas bem parecidas, realidades bem parecidas, que eu até citava para vocês, que uma coisa é o teu município nos Inhamuns, outra coisa é a realidade da região norte, outra coisa é a realidade da região sul do estado, do Ceará, por exemplo. Atenção para as comissões intergestores, porque são elas, né, são esses fóruns de pactuações entre os gestores, né, gestores municipais, estaduais e até a nível federal, eles determinam as diretrizes das redes de atenção à saúde compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes nelas pactuadas, de acordo com o artigo 7º do decreto. Certo? Então, assim, o grande balizamento, as diretrizes dessas redes, elas são pactuadas onde? Elas são definidas, são determinadas onde? Exatamente nas comissões intergestores, seja intergestores bipartite, seja as intergestores tripartite, tá bom, meus amores? Isso está lá no artigo 7º. Artigo 4º. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, a que se refere o inciso 1º do artigo 30. Olha aqui, gente, como eu reitero para vocês, decorem do artigo 1º ao artigo 5º, decorem. Os demais, o que vocês precisam saber deles, a gente vai passando os bizus. Mas esses daí vocês têm que decorar mesmo. O parágrafo 1º do artigo 4º diz: poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos estados, em articulação com os municípios. Tudo isso é definido em quê? Em comissões intergestores. A instituição, a criação, né, de regiões de saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais. Lógico, tudo que diz respeito à relação com outros países, fronteira, tem que respeitar as normas de direito internacional. Tá bom, meus amores? Artigo 7º. Em que pese eu não tenha colocado lá naquele primeiro rol que eu disse, né, do 1º ao 5º, mas o que interessa deles eu estou trazendo aqui para vocês. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Percebem que eu estou enfatizando isso aqui, a exaustão, que eu quero que vocês decorem mesmo, que vocês cansem de me ouvir dizendo que essas redes no âmbito de uma região, né, quer dizer, elas são compreendidas no âmbito de uma região ou de várias delas, conforme, em consonância, de conformidade, de acordo com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Parágrafo único. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Isso aqui tudinho na comissão. Ó. Limite geográfico, até onde vai essa região de saúde? Quais municípios estão compreendidos aqui, né? Essa delimitação aqui, definida o quê? Na comissão intergestores. Eles vão definir qual é a população usuária das ações de serviço, qual é o número de pessoas que vai estar aqui sendo atendido por essa rede regionalizada aqui. Rol de ações e serviços que serão ofertados. O que vai ter aqui? Agora a gente vai ver que tem uns serviços mínimos, tem umas peculiaridades mínimas que precisam ser atendidas por ocasião da criação de uma região de saúde, tá bom?
Também as responsabilidades, critérios de acessibilidade, escala para a conformação do serviço, tudo isso aqui é definido na comissão intergestores, tá bom? Artigo 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção e respectiva região. Ora, para eu ter esse negocinho aqui chamado continuidade, meus amigos, eu tenho que ter exatamente essa articulação, essa organização intergestores. Eu tenho que ter essa organização para definir. Ora, o paciente precisa desse nível de complexidade, ele vai ser atendido aqui. Só que agora ele já precisa de outro nível de complexidade, ele precisa, sei lá, de um transplante. Então, ele vai ser atendido aqui. Então, essa operacionalização dessa continuidade, ela se dá exatamente nessa rede hierarquizada de serviço, definida, balizada nas comissões intergestores, tá bom? Ó, aqui, pactuarão as regras de continuidade. O parágrafo único é muito claro. Pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. Como eu dizia para vocês, já estamos caminhando para o final do nosso vídeo, quais os requisitos que devem ser atendidos por uma região de saúde? Tem os requisitos mínimos, tá bom? Ora, para ser criada, instituída uma região de saúde, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de, primeiro, atenção primária. Claro, atenção primária, atenção básica. Atenção primária, atenção básica são expressões sinônimas. Não caia em pegadinha de examinador. Tem horas que o examinador vai usar a expressão atenção primária, tem horas que ele vai usar a expressão atenção básica. É a mesma coisa, meus amores, está falando da mesma coisa, só que com nome diferente, tá bom? Urgência e emergência tem que ter, né? Uma região de saúde tem que ter serviço de urgência e emergência. Atenção psicossocial, olha aqui os nossos CAPs, né? Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, lógico, né? Serviço de atenção secundária. E vigilância em saúde, óbvio. Parágrafo único. O parágrafo único diz o quê? Que a instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado nas comissões intergestores. Olha, mais uma vez, eu dizendo aqui a exaustão. Tudo é pactuado, planejado, pactuado. Gente, antes de ser advogada, fui profissional de saúde e, às vezes, como técnica, né, de atenção, eu era técnica de município, coordenadora de atenção básica, e quando o secretário não podia ir para a reunião, às vezes eu tinha que participar da CIB e tal, né? E aí a questão da pactuação, vamos pactuar indicadores, vamos pactuar, tudo é pactuado, certo? É bem interessante, tá? Vamos fazer a captação de gestantes no primeiro trimestre, quantos por cento, qual o percentual, isso é essa pactuação, certo? Observe o impacto no financiamento das ações de saúde. Ó, as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes. Claro, recebe pelo serviço X, recebe os repasses do SUS por ofertar o serviço X, quem oferta. Quem não oferta, não recebe. Já vai receber por outro que, porventura, oferte. É isso. Ó, o impacto direto aqui nas transferências de recursos. Vamos para frente. Estamos nos aproximando do final do nosso encontro aqui. Atenção para os elementos das regiões de saúde definidos pelos entes federativos, certo? As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma rede de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. E os entes federativos definirão os seguintes elementos das regiões de saúde. Já falei isso aqui, que são os limites geográficos, população, mas eu quero que vocês decorem, população usuária das ações e serviços, o rol de ações e serviços que serão ofertados. O que eu vou ofertar, né? Que responsabilidades eu terei? Quais são os critérios de acessibilidade? Tudo isso aqui. E quais são, finalmente, essas portas de entrada? No início da nossa fala, nós dizíamos que essa portaria, o decreto 7508, ele trouxe um conceito como portas de entrada nas redes de ações de saúde. São portas de entrada às ações e ao serviço de saúde nas redes de atenção, seguinte serviço. Observem aqui que no inciso primeiro, eu tenho aqui a atenção primária. É a única? Não. É a principal, mas não é a única não, meus amores. Ó, urgência e emergência, atenção psicossocial, especiais de acesso aberto, que são aquelas em razão de peculiaridades laborais ou até epidemiológicas, certo?
parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o que é pactuado, mais uma vez o termo pactuação aqui, né? Nas comissões intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas. Quer dizer, essas aqui, além dessas, outras poderão ser criadas, as ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde, claro, de conformidade com as demandas, com as necessidades. Ok? Bom, chegamos ao final do nosso encontro, esperamos que ele tenha sido produtivo para vocês. Reitero, decorem dos artigos 1º ao 5º e numa próxima oportunidade daremos continuidade a esse assunto, se o Criador assim nos permitir. Grande abraço a todos e até a próxima. Tudo de bom para vocês.